Tudo bem. Olá, como está? Muita gratidão. Para já quero lhe agradecer o convite de ter aceito vir aqui falar, não é? E também ter facilitado a vinda do Pai Jean do Oxóssi e tudo o que se passou no domingo passado, quando tivemos um problema de som e eu não sabia, você estava aí ao lado e pudemos fazer uma live que eu gostei muito de fazer e ainda bem que correu tudo bem. E nós da última vez estávamos combinados também, em cima da hora também tivemos um imprevisto, não é? Mas nada é por acaso e aqui estamos hoje então para conversar um pouco sobre o candomblé e não só, também sobre as religiões e sobre a espiritualidade. Muito obrigado por ter vindo aqui à minha live. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Porque eu também faço lives, eu tenho o canal Afefé Galha, eu faço lives, eu jogo búzios, né? Então, para mim é um prazer imenso poder falar da religião, vir aqui, né? Falar com o pessoal aí de Portugal, do Brasil, enfim. É um prazer imenso, agradeço imensamente. Peço desculpas, né, por aquele dia não ter dado certo, mas aqui nós moramos longe da cidade, fora da cidade. Então, quando chove, a internet nos deixa na mão mesmo, sabe? É assim mesmo que acontece. Ok, não há problema, hoje estamos aqui, interessa é que conseguimos fazer a live. Mãe, eu fazia assim, íamos começar por falar um pouco de si, não é? Como você entrou para a religião e como chegou até onde está hoje, ou depois falávamos um pouco mais especificamente sobre o candomblé, e ou depois também englobávamos um pouco também do seu estudo como cientista das religiões e conversávamos um bocadinho sobre tudo em conjunto. E no fim, deixávamos um pouco de tempo para quem quiser fazer perguntas e participar connosco aqui também, quem esteve na live. Okay. Tá bom? Tá certo. Então eu pedi-lhe então, para contar um pouco sobre de onde veio e como chegou à religião, como cresceu esse gosto em si, essa ligação com as religiões afrodescendentes, não é? Ok. Bem, eu encontrei o candomblé aos 33 anos. Até então eu tinha buscado todas as religiões possíveis, tentei ser freira na Igreja Católica, né? Fui do grupo de jovens, fui catequista, fui tudo, mas assim, aos 33 anos eu conheci uma pessoa que me apresentou a uma terapeuta que trabalhava com florais de Bach, e eu descobri que essa terapeuta era mãe de santo e me deu curiosidade, aí eu pedi para ela se ela não jogava para mim. Daí ela perguntou, até ela na época não era muito, né, não conhecida, ela perguntou por que eu queria jogar, eu disse, não sei, me deu vontade, né, e como é que eu tinha descoberto que ela era mãe de santo, eu falei, uma amiga me falou, tal. Daí eu fui jogar, né, fui jogar na casa dela e na semana seguinte, e daí o jogo não fechava. Aí ela pediu para mim que no sábado que eu fosse até a casa de santo para passar um ebó, que é uma limpeza, né? Fazer uma limpeza para ver se ela conseguia fechar o jogo. Aí fui, passei um ebó. Desculpa interromper, para quem não sabe, o que é fechar o jogo? Do que é que o jogo não fechava? É que quando a gente abre um jogo de búzios para alguém, né, nós temos que fechar esse jogo. Assim como nós abrimos, né, conclamando a presença de todos os orixás, Exu e Oxum principalmente, né, que são os donos do jogo, bem como Ifá, Orumilá, a gente precisa fechar, terminar o jogo. Né? Normalmente quem fecha o jogo é Oxalá. E o meu não fechava. Então, quando não fecha, tem alguma coisa, tem que fazer alguma coisa para depois voltar ao jogo, né? Jogar novamente para ver se consegue fechar. Eu passei o ebó, ela foi tentar fechar o jogo, também não fechava. Daí ela não podia me dar ebó é uma oferenda de limpeza, né? Passa algumas coisas no corpo da gente, enfim, né? Faz uma limpeza, daí dá um banho, né? Um banho de ervas, enfim. E depois do ebó tem algo chamado bori, que é ebo-ori. Ebo é comida, ori, cabeça. Então, dar comida à cabeça. Ela não podia fazer isso, porque o meu santo não aceitava, né? Ele queria que a minha cabeça fosse oferecida, queria que eu entrasse para a religião.
Então, um mês depois, eu já estava recolhida para fazer minha iniciação. Fiz minha iniciação em 2002 e, e daí, assim, daí o jogo fechou quando eu fui recolhida para fazer a iniciação, né? Aí ela conseguiu fechar, porque eu ia, por exemplo, na casa, eu chegava lá, eu caía, eu tinha quase que uma convulsão, né? Porque era muito sério o meu caso. Então, porque eu nasci essa herança, eu nasci com essa obrigação. Algumas pessoas dizem missão, eu chamo obrigação. Missão foi para Jesus Cristo, para Gandhi, para Buda, né? No nosso caso é uma obrigação, porque ser Ialorixá, eu já nasci como mãe de santo. Quando eu nasci, eu já tinha essa função. Eu só não sabia, né? Pois, Daí, pois. sim, daí eu passei por todo o processo iniciatório, tomei obrigação de 1 ano, obrigação de 3, obrigação de 7, e depois, né, a vida começou a cobrar isso de mim, e a minha mãe me chamou para dar o meu Ibaxé. Ibaxé é o posto de mãe de santo, né? Por mais que eu tenha nascido mãe de santo, eu não posso ser mãe de santo, exercer a função de Ialorixá sem passar por todos esses processos, né? Tenho que receber de quem tem para que eu possa dar. Ok. Tá? Então, daí eu me tornei mãe de santo, ganhei mão de jogo, mão de faca, né, para cortes, mão de navalha, essas coisas todas, né, para fazer as coisas. Então, o meu processo dentro do candomblé foi assim que aconteceu. E já faz 22 anos, eu fiz 22 anos esse ano de iniciada, né, sou filha de Iemanjá Ogunté, que é um orixá Mede, que a gente chama, né, que é metade Iemanjá, metade Ogum. Então, eu tenho as duas energias juntas. E é isso. Agora estou construindo a minha própria casa, também a casa de Iemanjá, né? Para começar a cuidar. E o pai Jean de Oxóssi é meu filho de santo. Ok. Foi você que foi com ele que ele se tornou pai. Depois, ele é pai de santo de Umbanda. Ele se tornou pai de santo de Umbanda, que ele tomou obrigação na Umbanda também. Mas ele é pai de santo de Candomblé também. Ele é meu filho no Candomblé, tá? E ele vai receber o posto de pai de santo também no Candomblé. Na hora certa, tal, provavelmente no ano que vem ele vai receber, então ele vai ser pai de santo também de Candomblé. Para poder mexer com as coisas de Candomblé, ele vai ter que receber esse posto, né? Que hoje ele tem o posto de pai de santo de Umbanda. Eu digo uma coisa, você agora neste momento diz que tem o seu terreiro aberto, não é? Eu lembro que o pai Jean dizia que tinha o seu trabalho, era engenheiro agrónomo. Você faz o tempo inteiro, dedica-se somente à religião já, hoje em dia? Não, eu sou servidora pública, sou servidora pública na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu estou afastada, estou trabalhando home office. Né? Foi uma coisa que aconteceu em função de uma doença emocional que eu tive, né? No ano passado eu tive uma depressão muito grave, desenvolvi aí fobia social, tudo junto, e daí assim, aí eu consegui, como a universidade estava com meio tempo afastado, né? As pessoas trabalham 2 dias lá e 2 dias em casa, então eu consegui trabalhar só em casa. Né? Agora eu estou bem, assim, né? Tomo medicação, claro, mas estou bem. E agora eu estou construindo a casa. Então, assim, eu tenho bastante tempo para me dedicar. Isso foi, na verdade, E eu vim para cá, para o interior também, porque eu morava em Curitiba, que é a capital do estado do Paraná, né? Eu vim para cá. Estou aqui na casa do pai Jean de Oxóssi, do meu filho, e estou construindo a minha casa, nós estamos construindo a minha casa e o terreiro dele. Daí, no ano que vem, nós vamos construir o terreiro de Iemanjá. Mas já trabalhamos, eu faço as coisas de candomblé, ele faz coisas de umbanda. Né? Mas aqui eu já trabalho, atendo pessoas, jogo búzios, faço ebó, dou bori, faço várias coisas aqui, né? Eu tenho bastante tempo para isso. Então, esse evento aí dessa doença, na verdade, que eu tive, foi um empurrão para que eu
me dedicasse mais, para que eu me entregasse realmente aquele que é o meu sacerdócio, né? Que é cuidar de pessoas, sabe? Então foi tudo isso, na verdade, convergiu para esse tempo mais de maior disponibilidade, sabe? Ok, porque nada é por acaso, não é? Olha, vamos falar um pouco então sobre as origens do candomblé. Diga-me como é que surgiu o candomblé e como é que chegou ao Brasil. Olha, o candomblé, na verdade, ele chega ao Brasil junto com o povo africano, o povo negro escravizado, né? O povo que foi escravizado. Então, o candomblé, quando o negro chega no Brasil, nos navios negreiros, ele já traz com ele a fé, ele já traz com ele os elementos necessários para prática religiosa, escondido, né? Embora eles fossem revistados, enfim, mas eles conseguiam trazer algumas coisas na bagagem. Então, e eles trazem também o conhecimento, que é o mais importante, e a vivência, porque candomblé e umbanda, né? Eu não vou falar muito de umbanda, porque meu filho já falou aqui bastante, né? Sobre umbanda. Eu frequento umbanda, eu tenho entidades de umbanda, né? Eu trabalho também com entidades de umbanda, mas a minha religião é o candomblé, né? Eu sou uma sacerdotisa do candomblé. Então, quando os negros vêm nos navios negreiros, eles já trazem. E aqui no Brasil, até Portugal também acontece, né, um pouco dessa forma, só que Portugal e o resto da Europa, os outros países europeus, para onde os escravos eram levados, eles foram um pouco mais, tiveram algumas ofertas, né, para assumirem outras religiões diferentes do Brasil. No Brasil, eles não tinham benefícios para isso. No Brasil, eles tinham a obrigação de se tornarem católicos, de se batizarem. Então, eles se batizavam para não sofrer mais violência. Mas eles praticavam, por exemplo, através da capoeira, através da música, né? Porque a religião, a oração dentro do candomblé, ela é cantada. A gente fala aqui no Brasil em português, né? Fala com os orixás, com as pessoas, mas dentro no contexto mesmo da religião, ela é cantada, tudo é cantado. Como se fosse na Umbanda tem pontos, no Candomblé tem os cânticos, né? Que são ou de folha, ou para um orixá, ou para um pedido, ou enfim, né? Então, eles faziam esses cantos, essas danças, e os senhores viam como se eles estivessem fazendo graça, dançando, tal, achavam bonito aquilo, mas praticavam junto com isso a religião católica, tanto que daí vem o sincretismo religioso, né? O sincretismo é quando, por exemplo, Nossa Senhora da Aparecida se torna Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes se torna Iansã, né? Ou melhor, Iansã se torna Nossa Senhora dos Navegantes, São Bartolomeu se torna Oxóssi, São João se torna Xangô, né? São Jorge se torna Ogum. Isso quer dizer que os escravos cultuavam a religião às escondidas, na altura da escravidão. Às escondidas. Eles usavam os santos católicos, né? Eles usavam os santos católicos, mas na verdade, lá no espaço deles, eles cultuavam, por exemplo, pegavam São Jorge, que é um santo católico, e cultuavam como Ogum, né? Que é o deus da guerra. Tá? Então, assim, começa aí. Desde que o negro vem para o Brasil, né, essas religiões já começam a acontecer. Tá? O ato religioso do candomblé já começa a acontecer às escondidas. Depois, quando esse mesmo povo negro começa a fugir e ir para os quilombos, tá? Aí nos quilombos eles começam a formalizar essa religião. Porque eles formam nos quilombos novas famílias. E essas famílias eram formadas a partir de famílias distintas.
que vinham de diferentes religiões da África, porque quando chegavam no Brasil, né, no Porto, na Bahia, o que acontecia? Eles eram, por exemplo, o senhor era um comprador de escravo, né? Um senhor. O senhor ia lá e o senhor escolhia, tipo, vinha uma família lá de 5 pessoas. O senhor escolhia o homem, o filho mais velho, uma das filhas, o outro comprava a outra, e assim, as famílias eram separadas, né? Eram vendidas como produto, como no mercado, como objeto, né? Então, elas eram vendidas, e daí, assim, na África, o candomblé acontece de forma, é uma coisa familiar, tá? Estão conseguindo me ouvir? Ok. Estão me ouvindo bem? Estou aqui, o sinal está um pouco fraco agora. É? O meu tá bom aqui, mas está conseguindo ouvir? Sim, a Ana Costa disse que sim. Obrigada, Ana C. Costa. Né? Porque na África, o Deixa-me esperar um candomblé é um bocadinho para assunto de ficar melhor. família. Tá melhor agora? Tá. Daí Tá, um chegando, por bocadinho. exemplo, quando A acontece internet, não é? as fugas e eles vão para os quilombos, eles se juntam e começam a praticar a religião, mas daí assim, existem nações no candomblé, né? Que são diferenças, por exemplo, nação Queto, nação Jeje, nação Nagô, nação Angola, nação Ijexá, que na África é separado. Aqui no Brasil, as pessoas dizem, eu sou da nação Queto, eu sou da nação Ijexá, eu sou da nação de Angola. Não, aqui no Brasil é muito difícil fazer essa separação, porque dentro desses quilombos tinham pessoas de diferentes nações, e cada um trazia o seu conhecimento, a sua maneira de fazer, né? Então, aí que começa a acontecer essa diferenciação do candomblé aqui no Brasil. Depois da libertação dos escravos, né? Isso na Bahia, principalmente, começam os primeiros atos de candomblé, começa a abrir as primeiras casas de candomblé. O Ofonjá é uma das casas mais antigas, o Gantuá, enfim, né? Isso na Bahia. Depois também abre algumas no Rio de Janeiro. Mas quando eles começam na Bahia, são as mulheres que tomam a frente. Enquanto que na África, os homens que são os principais sacerdotes, no Brasil, as mulheres que assumem esse papel, né? Assumem esse papel e são apoiadas pelos homens. Mas no início elas vão presas, a polícia bate na porta das casas, prende todo mundo, é chamado de religião do demônio, tem uma série de coisas, né? Mas aí, com o tempo, as coisas vão se organizando. Então, assim, nós temos um nome no Brasil de grande importância, que é Maria Escolástica da Conceição Nazaré, que é a mãe menininha do Gantuá, tá? Ela não é a primeira mãe de santo do Brasil. Ela é filha, né, ela é neta de uma mãe de santo muito importante, que é uma das fundadoras do candomblé no Brasil. Mas a mãe menininha, por questões políticas, ela se tornou esse nome tão poderoso no mundo inteiro, tão conhecida. Então, fala-se em candomblé no Brasil, mãe menininha é sinônimo de candomblé no Brasil. Mãe menininha do Gantuá, né? Mas existem outros nomes também, né? Que vieram antes dela, enfim. Então, daí começa a acontecer, começam a se formar as casas, tá? Então, essas primeiras casas de candomblé, elas têm raízes na África, mas são brasileiras. Tá? Naquela época, um pouco mais, né, mais africanizada do que hoje. Hoje é mais abrasileirado ainda. Por quê? Porque a gente tem que pensar, nós não temos a terra da África, nós não temos a água dos rios africanos que são dedicados aos orixás, nós não temos algumas folhas que só nascem na África, não tem no Brasil, a gente tem que importar para usar essas folhas, tá? Lindo meu guia, Ana Costa. Esse aqui é um brajá real, tá? Tem todos os orixás aqui.
né? Então, assim, não dá para eu dizer que eu pratico o candomblé africano. Eu pratico o candomblé brasileiro com raiz africana. Mas eu posso me orgulhar de uma coisa, né? Porque hoje existe muito charlatanismo. Portugal, eu estive em Portugal de 2019 até 2022, fazendo doutorado, né? E eu fui em algumas casas, eu conheci um pai de santo bastante sério, mas eu conheci outros que, na verdade, assim, o objetivo é só mesmo tirar dinheiro das pessoas. São pessoas que, se você perguntar de onde ele vem, quem é o pai de santo dele, qual raiz é dele, ele não tem raiz. Então, assim, eu me orgulho de dizer que eu tenho uma raiz. Né? Eu sou filha de mãe Tatiana. Oi? Mãe, eu tenho aqui um problema aqui com o tripé. Vou pôr aqui uma fita cola. Continua a falar que eu vou-me ausentar. É só um minuto que eu tenho que pendurar. Está-me a cair o telemóvel. Está bem? Vai, continua. Então, assim, a minha raiz é essa. Eu sou filha de mãe Tatiana de Ançã. A mãe Tatiana de Ançã é filha do pai Antônio de Ançã. O pai Antônio de Ançã, que é meu avô de santo, é filho do pai Valdemiro de Xangô, que é meu bisavô de santo, e pai Valdemiro de Xangô é filho de mãe menininha do Gantuá. Então eu tenho essa raiz, né? Eu tenho a prova de que eu realmente tenho laços, né, com esses ancestrais, com essas pessoas. E isso é muito importante. Porque tem gente que se auto-intitula pai e mãe de santo. Dorme, sonha e diz que acordou pai de santo. No sonho ele foi feito, entende? Isso não existe, né? Nós precisamos respeitar a tradição e também a ancestralidade, né? Então, pouco da história do candomblé no Brasil é essa. Ok. Mas quer dizer que você, portanto, como nos contou agora, para já quer pedir desculpa por este problema que tivemos aqui, também se calhar causou um corte na internet também, que agora estamos com bom sinal, esperamos que continue assim. Eu estava aqui um bocadinho distraído também com isto, mas agora penso que já resolvi. Vamos lá então com mais calma comigo agora. Então, como você estava a dizer, que toda essa ancestralidade já fazia parte também, não é? Do seu plano encarnatório para se tornar aquilo que é hoje e que encontrou o seu caminho. E aí estava a nos explicar que há muita gente que se faz, não é? Ou que tenta-se fazer e muitas vezes não consegue. E há aqueles que já vêm predestinados com essa coisa na vida para se tornarem, não é? Pronto. Exatamente. Sim. Pronto, vamos lá então, ok. Diga uma coisa, eu não quero muito comparar com Umbanda, não é? Mas como fiz a entrevista com o pai Jando Oxóssi e ele falou-me como é um terreiro de Umbanda, eu agora quero entender como é um terreiro de Candomblé, quais as diferenças, percebe? Eu não preciso dizer como é na Umbanda, eu quero saber como é no Candomblé. Portanto, nos terreiros de Candomblé, eu se me apresentar lá também posso ser um visitante e sou bem recebido e posso ser consultado assim, logo? Sim. Terreiro de candomblé, né, diferentemente do terreiro de Umbanda, ele tem portões fechados, tá? Ele tem portões fechados, ele tem muro alto, porque a Umbanda também, algumas casas até tem, mas vamos falar do candomblé. Ele tem muro alto, tem portões fechados, por quê? Por causa do vandalismo, por causa da intolerância religiosa. Né? Sim, compreendo. Então, quando uma pessoa quer marcar um atendimento comigo, ela entra em contato, né? Marca a hora, data e hora, e eu recebo essa pessoa para jogar. Assim acontece dentro do terreiro. Quando tem alguma obrigação, né, no terreiro, na casa de santo, no Ilê Axé é a casa de santo, né? Quando tem alguma coisa que vai acontecer dentro do Ilê, são os filhos que participam. Então, toda a organização, toda a parte dos orôs, dos rituais, são os filhos, tá? Pode ser que passem pessoas por lá digamos que dure uma semana esse ritual, essa feitura, essa iniciação, essa obrigação. Então, por uma semana, a mãe de santo está na casa, o Gã está na casa, e a Morô, né, tá na casa, que é um cargo importante, a Laxé tá na casa, Mãe Pequena, e a Quiquerê, e a Dubonã, que é a mãe criadeira, estão na casa, e outras pessoas também
né, que tem disponibilidade, ficam o tempo todo lá, porque é bastante trabalho, né? E os outros filhos vão, por exemplo, trabalhou o dia inteiro, vai no final do dia, enfim, para os orôs, para os rituais, mas também durante esses dias a mãe atende dentro da casa com um jogo de búzios, recebe pessoas que são consulentes, que vão lá para jogar, vai para passar ebó, para fazer limpeza, né? Ou para tomar bori, porque o bori, que é dar comida à cabeça, alimentar o ori, alimentar a cabeça, não precisa ser feito de santo para tomar bori. Qualquer pessoa pode tomar bori. E tem gente que toma bori todos os anos e não tem nenhum vínculo mais sério com a casa. Só fica nisso. Não tem necessidade de fazer outras iniciações, tal, né? Aí, assim, só fechando. Aí, depois de todos esses dias, essa semana inteira trabalhando, fazendo coisas, é muito corrido, tem coisas que têm que ser feitas de madrugada, outras antes do nascer do sol, enfim, tem hora, né? Porque a religião o candomblé é a religião que louva as energias da natureza, os orixás são energias da natureza, né? Então tem hora, tem momento para fazer as coisas, não é correndo e tal. Aí quando chega o dia da festa, que é o dia que nós chamamos o candomblé em si, aí sim os portões se abrem e quem quiser pode entrar para participar, né? Para assistir. Não vai entrar na roda, não vai, né? Não tem consulta, porque orixá não dá consulta. Orixá é para ser louvado e ele também vem no Filho de Santo, né? No Filho, para dançar, para contar a sua história através da dança, através do canto, né? É assim que funciona. Não é gira, Ana Costa, tá? Gira é na Umbanda. O candomblé tem xirê, tá? A Umbanda chama de gira, né? O candomblé é o xirê, que também é uma roda no sentido anti-horário, tá? Onde todos os filhos participam, dançam para todos os orixás, cantam para todos os orixás, é isso, tá bom? Então é assim que funciona dentro de uma casa de santo. Ok, então diga uma coisa, então quer dizer que no candomblé não há uma incorporação, há incorporação do médium? Na verdade, no candomblé, sim, nem todo mundo no candomblé tem mediunidade. É diferente da Umbanda nesse caso, tá? Nem todo mundo tem mediunidade. Não é todo filho de santo que é médium. Tem muitos filhos de santo que não vê nada, não ouve nada, entende? Mas incorpora. Ele vira no santo, que é o que a gente fala, ele recebe a energia, aquela energia, por exemplo, um filho de Ogum, recebe aquela energia de Ogum, né? Entra em transe. E esse transe, ele é provocado a partir do toque do atabaque e dos cantos específicos, o toque específico. Mas não significa que esse filho seja um médium, ele é um sacerdote, porque ele fez a iniciação, ele é um iniciado. Mas nem todo mundo é médium, diferente da Umbanda, onde as pessoas que estão lá são médiums, né? Tem a mediunidade, por isso que tem essa relação com os guias. Diga uma coisa, então quer dizer que na Umbanda dá-se consultas para a ajuda das pessoas, tratar de alguns problemas amorosos, emocionais, saúde, financeiros. O candomblé faz isso também? O candomblé faz também, por exemplo, né? Se tem uma mãe, uma mulher que quer ser mãe, está com dificuldade de ter um filho, está com dificuldade de engravidar, né? Ela vai me procurar enquanto mãe de santo, eu vou abrir um jogo para ela, para ver o que tem que ser feito e possivelmente vou fazer um trabalho para Oxum, que é a dona da concepção, e para Iemanjá, que é a da gestação, da vida. Né? Então, assim, eu vou fazer uma oferenda, passar nessa pessoa e entregar para esse orixá, tá? No quarto de santo. Mas esse orixá, ele não vai falar, pode até, por exemplo, alguém que tenha esse orixá, é filha de Oxum, incorporar ali na hora, né? Entrar em transe ali na hora, mas não fala. A gente não consegue falar quando está em transe para o santo, entende? Digam qual é a importância das oferendas aos orixás? As oferendas são comidas, né? Comidas, flores,
Por exemplo, para algum, ainda para algum usa a bebida, que é o gin, tá? É o único orixá que é servido gin para ele, bebida alcoólica, né? Os outros, nenhum. Todos os demais é água, tá? Mas assim, as oferendas, por exemplo, para Iemanjá tem comidas específicas. O mamão é uma comida de Iemanjá, né? Porque, por exemplo, a gente abre, ele tem a semente dentro, ele tem a vida dentro. Tá? Então, como o Iemanjá é a grande mãe, ele é uma fruta de Iemanjá. Mamão, a pera, o arroz branco, a canjica branca é de Oxalá, é de Iemanjá. Para Oxum, o ovo cozido, o feijão fradinho, né? Para Ogum, o feijão preto, a feijoada, o cará, inhame, né? Para Oxóssi é o milho, o melado. Para Oxalá, a canjica branca também, né? Então, assim, cada orixá tem suas comidas específicas. Por exemplo, tem um orixá que esse mês de agosto é o mês dos orixás da terra. Então, são os orixás que vêm da família, nós chamamos família Jeje, né? São os orixás como Nanã, Obaluaê e Omolu, Ossan, Oxumaré e Euá, tá? Esses orixás são os orixás da terra. Esse é um mês dos orixás da terra. É um mês que até é um pouco difícil para a gente, difícil, né, para as pessoas, tal. É um mês cansativo, o mês de agosto. Esses orixás, nesse mês, é feito uma festa para o Obaluaê, que é para Omolu, que se chama Olubadé, que é o banquete do rei. Então, é feito todas as comidas, né, para todos os orixás dessa família Jeje. Aí, num candomblé, é servido, né, coloca-se primeiro, serve o orixá, coloca lá um prato, servir ao orixá é colocar onde tem o assentamento daquele orixá. E depois, no barracão, durante o candomblé, todas as pessoas que ali estão, sejam iniciadas ou não, sejam visitantes, seja o que for, vão comer aquela comida um pouquinho e depois passar o resto no corpo e colocar num balaio que vai ser oferecido, né? E tem um orixá específico chamado Nanã, que é considerada a mais velha, uma anciã, uma senhora, ela é mãe de Omolu, né? De Obaluaê, e a comida dela só pode ser feita em panela de barro ou pedra. Não pode usar metal para fazer a comida dela, por causa de um problema que ela teve com Ogum, né? Então, é uma especificidade assim que eu quis dizer, mostrar agora. Mas as oferendas são isso, tá? São comidas, por exemplo, eu posso pegar umas rosas de flores de plástico e levar para o orixá? Não. Tá? Não. Eu tenho que comprar flores naturais e levar para aquele orixá. Tem certas folhas, certas comidas que são quizilas de alguns orixás. Então tem que saber qual comida pode ser oferecida para qual orixá. Tá? Não é a mesma comida para todo mundo. Claro. A Fefe, diga-me uma coisa, o que é necessário para ser iniciado no candomblé, para se poder iniciar? Bem, para iniciar no candomblé não existe muita, não é uma coisa complicada, tá? Assim, é interessante que a pessoa frequente a casa, por exemplo, ela tem que conhecer primeiro, ela vai fazer um jogo, vai passar um ebó, vai tomar um buri. Aí ela frequenta a casa um tempo, como o abiã, é chamado abiã, aquele que não é iniciado, mas que frequenta a casa. Então ela vai usar roupinha branca, vai usar 3 fiozinhos de conta bem simples, que é do buri, né? E vai participar da casa. Ela está na casa o tempo todo, mas ela não vai participar dos rituais, né? Porque no candomblé eu só posso ver aquilo que eu já passei. Então, se eu não sou iniciado, eu não posso ver uma iniciação. Se eu não tomei obrigação de 1 ano, eu não posso ver uma obrigação de 1 ano.
Se eu não tomei uma de 3, eu não posso ver, não posso estar, entendeu? Então, assim, oi, Tiago Pereira, tudo bem, meu filho? Tiago é um dos meus seguidores também ali, de Portugal. Então, tem essa diferença, tá? Mas, assim, a pessoa... e tem outros casos, como o meu, por exemplo, que em um mês, né, eu conheci minha mãe, um mês depois eu estava recolhida, porque eu não tinha jeito, ou eu me recolhia ou ia acontecer alguma coisa muito séria comigo, né? Então tem esses casos, tá? Da pessoa chegar na casa e ter que ser recolhida e fazer iniciação. Ela pode dizer não, mas ela vai sofrer as consequências daquilo, tá? Mas aí para se iniciar é esse processo, aí a mãe vai dar uma lista, vai marcar a obrigação, que é a feitura, né, que é uma das coisas mais lindas que tem, vai marcar a data, e a pessoa vai comprar as roupas que precisa, que é o enxoval, vai ter que comprar, por exemplo, as comidas da casa, tem que comprar as contas para fazer os fios, tem que comprar... Enfim, tem várias coisas que essa pessoa precisa juntar, trazer para tomar essa obrigação. Tem que pagar o chão, né? É importante ela fazer o pagamento, enfim, né? Porque dinheiro no candomblé é axé, então não é recomendado fazer as coisas de graça, sabe? Mas não é difícil, não. Diga uma coisa, qual é a estrutura hierárquica dentro do candomblé? A estrutura hierárquica, muito bem. Existem os cargos dentro do candomblé, tá? Que são cargos fixos, né? Vitalícios, que não podem ser substituídos enquanto aquela pessoa viver, tá? Então vamos começar. A pessoa mais importante na casa é a mãe de santo ou o pai de santo, Ialorixá ou Babalorixá, tá? Daí ela vai ter os ogãs, né? Ogãs são homens que não entram em transe. Eles têm orixá, mas eles não viram no santo, eles não recebem, tá? Eles são iniciados, né? São confirmados pelo menos um ano depois, né? Mas são iniciados como qualquer outro filho. Eu preciso deixar uma coisa clara aqui. Eu estou falando da minha casa, tá? Candomblé não tem uma Bíblia, um livro que reza e que diz que é assim ou é assado. Eu estou falando da minha prática, tá? Que fique muito claro, porque tem pessoas que fazem de outra forma. Não está errado, é o jeito que ela aprendeu, é o jeito dela fazer. Eu sigo a orientação da minha mãe, que seguiu a orientação do pai dela, e assim vem, né? Então, na minha casa, então, o Ogã, ele é iniciado, né? Aí ele fica um ano ainda como Iaô, depois que ele vai ser confirmado, para ver se realmente ele não vai virar no santo, ele não vai entrar em transe. Então, ogãs são homens que não entram em transe. Então, eles tocam atabaque, eles fazem corte, fazem coisa. E daí tem as equedes, né? Que são as mulheres, que também não viram no santo. Passam pelo processo iniciatório. Para as mulheres é um pouco menos exigido do que para os homens, porque para a mulher é mais claro, é mais rápido o processo, né? Mas também ela passa um ano para ser confirmada, enfim. Então, é mãe de santo, ogã, equede, depois vem os cargos, tá? Não existe um cargo maior que o outro. A hierarquia dentro de uma casa, depois da mãe de santo, dos ogãs e das equedes, a hierarquia ela vai depender do tempo de iniciação. Então, se uma criança de 15 anos se iniciou aos 7, tá? Ela tem 8 anos de iniciada. Aí uma pessoa de 50 se iniciou aos 48, ela tem 2 anos apenas. Então ela fica atrás dessa criança, desse adolescente de 15 anos. Né? Então daí vem os cargos, que são os cargos específicos. Tem cargos que a casa tem que ter mãe pequena, né? Iaquiquerê, que é a mãe pequena. Enquanto ela, depois que ela é confirmada, enquanto ela viver, não pode ter outra. Pode ter a Ossi e a Otu,
que a mãe, daí tem a mãe pequena, né? A primeira, aí a Ossi, que é a da direita, e a Otu, que é da esquerda. Então, pode ter 3, mas aquela mãe pequena, enquanto ela viver, ela vai ser a mãe pequena, mesmo que ela vá embora da casa. Né? Daí tem aí os outros cargos todos, Iamoró, Ialaxé, ou Babalaxé, né? Iadjubonã, Iaeguê. Iaeguê é a herdeira do axé da casa. Normalmente é para alguém da família, tá? Mas não que seja, tá? Até o momento, o herdeiro do meu axé é o meu filho Jean, pai Jean de Oxóssi. Ele não é filho carnal meu, mas normalmente é um parente, um filho carnal que acaba herdando o axé. Hoje, pelo menos até agora, meu herdeiro é o pai Jean de Oxóssi. Então, assim, a hierarquia é essa. E depois as pessoas que não têm cargo é pela idade de santo. Quem já fez 7 anos é Ebome. Ebome é o quê? É o mais velho, é aquele que deixou de ser Iaô e se tornou um mais velho, com mais responsabilidades. Então, todas as pessoas que tomaram a obrigação de 7 anos, né, vêm logo após as pessoas que têm cargo, depois todos os que tomaram 3 anos, também por ordem de iniciação, né, de quando se iniciaram, o que conta é a iniciação, depois os de 1 ano, depois os que foram só, que não têm 1 ano ainda, e depois vem os abiãs, que também entram na roda. Essa é a hierarquia. Diga uma coisa. Mas existem inúmeros cargos dentro de uma casa de santo. Diga uma coisa, quais são as datas e as festas mais significativas do candomblé? Não tem uma data fixa, né? O que nós prezamos é, assim, respeitar a nossa mãe de santo ou o nosso pai de santo. Então, assim, o ano abre com a festa de Ogum, tá? Então, assim, com o orô de Ogum, com o ritual de Ogum. Essa abertura do ano, digamos que a minha mãe vai fazer isso no dia 15 de fevereiro. Eu não posso fazer no dia 8 de fevereiro. Eu tenho que fazer depois dela. Então, essa é a única regra, né, que eu respeito. Lembra que eu estou falando de mim, porque a minha mãe respeitava as datas do pai dela, então eu respeito as datas dela, jamais vou fazer antes dela, mas normalmente em fevereiro. Em janeiro, né, tem as águas de Oxalá. Assim, para o ano do calendário, é o primeiro orô que acontece, as águas de Oxalá. Mas para o calendário do candomblé, seria o último, porque está fechando, daí fecha todas as casas, as portas, a casa fica no branco, né, como a gente chama, tudo é coberto, né, de branco, e ela fica parada por 1 mês, daí ela abre com a festa de Ogum. Então tem a festa de Ogum, tá? Não tem dia certo, né? Tem 1 mês que a pessoa faz ali, que é fevereiro, né? Depois vem a festa de Oxóssi, Odé, Oxóssi. Depois vem a festa da casa, no caso, por exemplo, depende de quando a casa nasceu, o aniversário da casa, né? No caso da minha mãe de santo é a festa de Iansã, tá? Ela entra nesse período. No meu caso, vai ser em junho, né? Porque é a festa de Iemanjá. É quando eu nasci. Só que eu nasci na festa de Xangô, que é em junho ou julho. Então, na minha casa, eu faço a festa de Xangô depois que eu vou fazer a festa de Iemanjá, tá? Então, assim, daí vem agosto, que tem o Olubadé, que é essa festa da família Jeje, de Omoluba, Luaê, Nanã, Oxumaré, Euá, né? Depois vem a festa das Iabás. O que são Iabás? São orixás de energia feminina. Aborós são orixás de energia masculina, tá? Então, vem as Iabás, né? E depois vem depois dessa festa, daí é opcional, entendeu?
sim, né? sim, sim. Por exemplo, eu posso fazer simplesmente um ritual só com os meus filhos dentro de casa, não é obrigatório fazer uma grande festa. Bem, há pouco estávamos a falar e falámos sobre o sincronismo religioso, acho que é assim que se diz, que seria Sincretismo. a ligação dos orixás ou das festas do candomblé com certas datas da religião católica. Isso passa-se, é verdade? Sim, por exemplo, o Xangô, né? Que no sincretismo seria São João, Santo Antônio, ali, aquelas festas, né? São as festas juninas, tá? Então, Sim. Xangô acontece, é uma festa, tem uma fogueira, tem bandeirinha, tem tudo. Então, ela acontece junto com as festas juninas. As outras festas não têm exatamente essa conexão, essa ligação com as festas religiosas, as festas cristãs, tá? Não Ok. obrigatoriamente, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, a missa de São Jorge, do dia de São Jorge, na igreja de São Jorge, que todo mundo que é de Ogum vai nessa missa, é uma missa que assim, tem uma frequência de brasileiros do país inteiro que vão nessa missa de São Jorge por causa de Ogum, vão vestidos com roupas de Ogum, enfim, né? Então é uma missa onde o sincretismo ainda é muito forte, tá? Ok. Mas não que a festa de Ogum aconteça na mesma data da festa de São Jorge na Igreja Católica, tá? Sim. Então, e Sim, assim, diga uma hoje coisa. se combate muito o sincretismo, né? Sim, sim. Diga Já há alguns como é anos que, começou. Hum? como é que hoje em dia a população brasileira vê o candomblé? Já acha que estão com uma abertura maior para receber estas religiões mais ocultas? Olha, sim, sim. Mas ainda tem muita intolerância. Isso com todas as religiões, tá? Não é só com o candomblé, só com a Umbanda, não. Por exemplo, quando nós tivemos aqui no Brasil o governo passado, né? O governo passado, que assim trabalhava muito com essa coisa usava muito a religião, né, para atingir as pessoas, enfim, né, o governo, o presidente do Brasil. Então, assim, nós tivemos inúmeros casos de invasões em casa de candomblé, quebravam tudo, botavam fogo, tal, né? Então, assim, quando tem alguém que incentiva, as pessoas se sentem encorajadas, tá? Mas hoje, o candomblé no Brasil, além do que aqui no sul, por exemplo, já não é numa região de pretos mais. É uma Pois, religião de qualquer pessoa. Tem orientais que frequentam a religião, o candomblé. Japoneses, chineses, enfim, né? sim, Então, assim, as coisas hoje existe uma diferença. E, assim, as pessoas também estão perdendo a vergonha de mostrar que são de candomblé. As pessoas estão perdendo a vergonha de usar os seus fios, de usar os seus de loguns, né? Seus fios de contas na rua. As pessoas estão perdendo a vergonha de botar um pano na cabeça. sim, sim, sim. Então, Uma assim, coisa também. isso Também, ajuda, mas ainda existe, sim, muita violência religiosa no Brasil, mas em todos os eu penso, segmentos, todos os segmentos. eu penso que também um pouco disso vem destas religiões usarem a manipulação das energias, não é? E tudo isso é magia e é um pouco de feitiço. Mas nós próprios também fazemos o feitiço, não é? Dentro de nós, com os nossos pensamentos. Portanto, eu também acho que é um bocadinho da falta do conhecimento. Daí se as pessoas terem mais esse receio por estas religiões. Mas eu já agora queria lhe perguntar também como é usado e se existe o feitiço e a magia dentro do candomblé. Existe sim a magia dentro do candomblé, tá? Inclusive, o nascimento de um orixá, né, é um processo, uma magia, é um tipo de magia, tá? Que é usado
um animal de pena X lá, que a mãe não vai dizer aqui qual, enfim, né? Só que é um bicho de pena, e esse bicho de pena ele é essencial, né, para fazer a conexão do Ibá-orixá com o Ori-orixá. Sem esse animal, sem esse bicho, não se faz. É o momento da magia, o momento da conexão é essa. Então, assim, até dá para esclarecer aqui a diferença, que existe uma diferença ímpar entre se iniciar no candomblé e se iniciar na Umbanda, porque assim, também na Umbanda, só para lembrar, também se inicia para orixá, né? Mas é orixá, não é Ibá-orixá, é orixá falangeiro, que chama, e não é assentado. São poucos os casos onde se assenta o orixá. No candomblé, não. No candomblé, assenta e faz a conexão do ori com o Ibá-orixá. Né? Então, eu tenho uma ligação. Aquele orixá foi assentado. Ele já é meu, eu já tenho. Mas ele foi assentado. E daí, por isso que existe a mãe de santo, a casa de santo. Eu não posso ser de candomblé sozinha, dentro da minha casa, fazer os rituais sozinha, não existe isso. O orixá não vem dentro da minha casa, o orixá vem dentro da casa de santo. A mãe de santo, a Ialorixá, é uma zeladora de orixá. Na verdade, se a gente for falar bem claramente, por mais que ela seja a pessoa mais importante dentro da casa de santo, ela é uma escrava dessas energias, dessas divindades. Enquanto ela viver, ela tem que zelar pelos orixás que foram assentados dentro da casa dela. Ela tem que zelar, cuidar, e mesmo que ela não tenha consciência, que ela perca a consciência, enquanto ela estiver respirando, é a mão dela que é utilizada para colocar na cabeça de qualquer filho que vai iniciar ou tomar obrigação. Outra pessoa vai fazer todas as coisas, mas a mão da mãe de santo, do pai de santo, vai ter que ser usada. Só depois que ela faz a passagem é que outra pessoa pode fazer isso. Então, ela é a escrava mais importante, a principal escrava, é aquela que tem mais compromisso, né, com o orixá. Aí, com relação a feitiços, sim, faz também, por exemplo, amarrações amorosas, né, trabalhos para que as pessoas possam se afastar do outro, tem de tudo. Então, manipular energia nos dá, quando eu aprendo a manipular determinadas energias, eu posso usar tanto para o bem quanto para o mal. Claro. Mas diga uma coisa. Eu posso usar para várias coisas, entende? Mas diga uma coisa, o candomblé nessas magias e nesses feitiços, como é que eu ia dizer, não usa ou não recorre a entidades espirituais, ou guias, ou vampiros, ou outro tipo de seres, faz essas magias perante os orixás diretamente, não é? Olha, não, tem sim, tem várias coisas dentro de uma casa de axé, dentro de uma casa de candomblé, por exemplo, as iabás em si, que são os orixás de energia feminina, né? Yansan, Yansan, Oxum, Iemanjá, Nanã, Obá, enfim, todas, elas são todas grandes feiticeiras. Elas fazem parte de uma egrégora, de um grupo que é conhecido como Iami. Tá? O nome é maior, mas a gente não pode pronunciar o nome delas completo, né? Então, Iami. Elas pertencem, principalmente Oxum. Então, assim, Oxum é uma grande feiticeira. Então, só que assim, eu não vou no assentamento de Oxum fazer alguma coisa assim. Eu vou lá nessas iás. Tá? Toda casa de santo tem um quarto de Exu, onde tem os Exus, por exemplo, tem o Exu orixá, porque Exu é o primeiro orixá, ele é um orixá. Existem filhos de Exu, pessoas que são iniciadas para Exu, tá? Então, tem o Exu orixá e também tem um quarto onde ficam os Exus catiço, que são os Exus que são trabalhados na Umbanda. Eles são alimentados,
né? A eles que se recorre quando precisa fazer alguma coisa, tá? Tem as pombagiras também assentadas, é separado, não se mistura, porque essas energias de Exus e pombagiras, né, de catiço, eles têm respeito com os orixás. Eles não aparecem quando tem orixá, eles não vêm, eles sabem o lugar deles. Então são coisas separadas, mas a gente tem que ter, porque nem tudo dá para se fazer com orixá, né? Tem coisa que você precisa do Exu que corre, gira por aí, porque é só ele mesmo que vai fazer isso. Sim, claro. Mas diga uma coisa, falando um pouco sobre valores e filosofia no candomblé, quais são os princípios éticos ou os pilares da religião do candomblé? Olha, a primeira coisa no candomblé é o autoconhecimento, é o crescimento pessoal e espiritual. Primeiro eu, Vânia, quando entrei no candomblé, entrei para a religião, eu tive que aprender a conviver com o outro, com a diferença, com aquelas pessoas que querem aparecer mais, com aquela pessoa que quer aparecer menos, com aquela pessoa que finge que está trabalhando e não está fazendo nada, entendeu? E eu tenho que conviver com aquele mais velho, que eu vejo que está fazendo coisas que não são corretas e eu não posso dizer nada porque é mais velho que eu. Então, assim, é um processo de autocrescimento. Então, toda religião tem esse princípio como base. Primeiro você cresce, você amadurece, você se fortalece. Depois você vai ajudar o outro, fazer pelo outro. Então, assim como na Umbanda, tem o princípio do aprendizado, do crescimento, do desenvolvimento espiritual e da caridade, tá? Uma casa de candomblé, onde ela é fundada, tá? Onde ela é assentada, ela tem que dar condições de trabalho para as pessoas que vivem ali perto, né? Se ela vai ter pessoas para cuidar, se é uma chácara, se é um lugar grande, precisa pintar, precisa construir, precisa cuidar de grama, precisa cuidar de animais, ela vai contratar pessoas que vivem ali, a comunidade. Ela tem que servir à comunidade. Tá? Então, a caridade, né, é um dos pilares também do candomblé, assim como na Umbanda. Diga-me como é que o candomblé vê a vida após a morte, como se dá esse processo depois no outro mundo, dizemos assim, e como vê também depois a reencarnação e o planeamento de uma nova vida, se é assim, desta forma que vê. Sim, acreditamos na reencarnação, sim, em outras vidas, sim, né? Nós acreditamos que nós somos pessoas que estamos aqui, que não é a primeira vez que a gente está aqui. Alguns pode até ser, mas a maioria está aqui já indo e voltando, né? E o candomblé seria um caminho para que eu me tornasse um ser humano melhor, para que eu me torne um ser humano melhor, né? Perceba quais são as minhas obrigações, cumpra com o meu sacerdócio, para que eu possa subir um degrau a mais, e quando eu desencarnar, eu retorno, né? Mas eu retorno um pouco mais, né? Num degrau acima, porque eu evoluí, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, eu cumpri minha obrigação aqui, entende? Né? É uma coisa, portanto, no seu terreiro, passa-se o conhecimento. Tem alturas em que dá palestras, em que passa alturas a ensinar os seus filhos sobre como funcionam as coisas e de onde viemos e a vida após a morte e tudo mais, não é? Sim. Uhum. Okay. Eu não vou mentir para o senhor. Oi? Sim. Eu queria perguntar eu não vou mentir. Diga. Tá? Só fechando aqui, existem sacerdotes que não ensinam nada para os filhos. Não ensina mesmo, ensina para aqueles que ele tem mais apego, que ele entendeu, que gosta mais, trata como se fosse nada.
A pessoa faz 7 anos, ela não sabe nada. E tem também filhos de santo que não se interessam por saber, né? Eu, por exemplo, para os meus filhos, aquilo que eles têm idade para saber, eu ensino. Claro que eu não vou ensinar aquilo que eles não têm idade, tempo de santo para saber, né? Mas aquilo que ele pode aprender, eu ensino. Porque eu não sei até quando eu vou viver. Eu preciso ter meus filhos preparados, né, para isso. Eu dou palestras, sim, eu trabalho com outras pessoas também. Podemos dizer que no candomblé ensina muito a relação do ser humano com a natureza, porque ao fim e ao cabo os orixás são a natureza, não é? Olha, eu fiz o meu mestrado, no meu mestrado, a minha dissertação de mestrado, que está inclusive online, né? Quem quiser pode ler, Vânia Galiciano, né? Eu tratei exatamente desse assunto, o que se ensina e o que se aprende numa casa de santo. E até eu fiquei surpresa, porque eu me dei conta do seguinte, né? Que aprende-se uma outra língua, que é o Iorubá, por mais que não seja um Iorubá perfeito, mas nós nos entendemos dentro da casa de axé, né? Aprende-se culinária, a culinária africana, aprende-se música, aprende-se dança, aprende-se percussão e aprende-se, acima de tudo, a cultuar a natureza, a cuidar da natureza. Tá? Quem não aprende, quem não dá esse passo para cuidar da natureza, não sabe o que está fazendo na religião, não respeita a religião. Quem vai acender uma vela, botar uma oferenda no meio do mato e chega lá e joga a sacola plástica e o potinho de margarina e não sei o que no meio do mato e larga tudo lá, essa pessoa não tem noção do que é orixá. Porque aquela mata é um orixá. Sim, sim, ao fim e ao cabo é fundamental para o filho de santo. A energia, não é? Tudo no universo é uma energia e tudo o que fazemos também cria uma energia. Diga-me, em relação ao voodoo, vem da África, não é? Aquela coisa do bonequinho e de espetar, também acontece, também funciona? Olha, o voodoo é uma magia muito poderosa, tá? Mas ela não é específica do candomblé. Existe ok. um culto, né? Um culto ao voodoo, e existem pessoas de religiões distintas que fazem voodoo. Sim, sim. Pessoas católicas, pessoas evangélicas, pessoas ateias, entendeu? Que fazem voodoo e funciona, porque a pessoa tem uma mão para fazer aquilo, ou faz com tanta raiva, né? Que usa o próprio fígado para fazer aquilo, sabe? Então, ele funciona. É um feitiço dos mais poderosos que existe, tá? Okay. Eu sei fazer voodoo? Sei. Faço voodoo? Não. Eu ensino a fazer voodoo? Também não. Eu aprendi por um escorregão, por estar um dia num lugar, né? E alguém estava explicando, fazendo, e eu acabei participando, né? Sem ter sido avisada, e eu aprendi a fazer, mas eu não uso. Ok. Olha, mãe, sobre o candomblé em si específico, se quiser dizer mais alguma coisa, que eu já fiz aqui algumas perguntas que tinha aqui, portanto, se há alguma coisa que você acha que é importante dizer mais sobre o candomblé, que diga, para a gente poder passar um pouco também para fazer umas perguntas sobre o seu conhecimento, sobre as religiões e a religiosidade e tudo o que é criado à volta disso. Ok. Bem, eu acho que faltou falar, por exemplo, né? É interessante colocar aqui para as pessoas que não conhecem, que no Brasil nós cultuamos 16 orixás, tá? Exu, né? Que é a energia do movimento, da comunicação, do tempo. Exu é tempo, movimento, comunicação, enfim. Ogum, que é a energia do impacto, da violência, da estrada, do caminho, do ferro, né? Oxóssi, que é a energia da caça, da cultura das plantas, da colheita, da plantação, Odé também, Omolu, Obaluaê, que são orixá da saúde e da doença, da vida e da morte, né? Nanã, que é a orixá da terra, é a própria terra, é Nanã.
Oxumaré, que é a representação do arco-íris, mas também ele é o cordão umbilical, ele é a riqueza, é a chave que abre todas as portas, é aquela energia de todas as portas que abre, pensando em energias, né? Aí, Iemanjá, que é das águas do mar, né? Tem várias qualidades, algumas são da profundeza, outras são da espuma, outro é da onda, outro é do tsunami, outro é não sei do que, ou Oxum, que é das águas doces, né? Xangô, que é da pedra, do trovão, né? Da rocha, Yansan, que é do raio, do vento, essa energia, o raio, o vento, né? Então, assim, só para situar um pouquinho que eu não falei sobre isso, tá? É importante lembrar, orixá não é gente, tá? Não tem perna, braço, peito e do jeito que a gente vê por aí, não é assim. Aquele corpo sarado, orixá é energia da natureza. Ok, diga-me, dentro do candomblé, não é? O filho do candomblé, ou a própria mãe, não é? Como cultua a Deus? Ou cultua só os orixás da natureza? Que são os deuses todos juntos, a única Deus? Ou também cultuam Deus também? Eu, particularmente, né, a Fefé, eu sou ateia, tá? Ateia no sentido de, eu não acredito naquele Deus ortodoxo, aquele Deus que pune, né? Nesse aspecto, porque assim, ser ateu é não acreditar na existência desse Deus imposto para nós, tá? Imposto para nós. Mas o Deus no candomblé, mas o Deus que existe é um só. Existe um grande, existe um ser que é único e que é o mentor de todas as outras coisas, de tudo que existe. Nós o chamamos de Olodumare ou de Oxalá, tá? Okay. Mas tem pessoas que vê exatamente do jeito que a religião cristã prega, tá? Porque eu posso ser filha, mãe de santo e dizer eu sou ateia. Por quê? Porque eu realmente não acredito naquele Deus que me ensinaram quando eu era criança. Ele não é assim. Não existe pecado para a gente. Existe aprendizado. Mas diga uma coisa, você diz que pronto, estudou, fez mestrado, fez uma tese sobre as religiões, estudou... Diga-me qual é, depois de todo o seu conhecimento sobre as religiões, não é? Principalmente as do catolicismo, as maiores, mesmo a muçulmana e também, talvez lá para as Ásias, qual foi a real intenção dessas religiões e quem as criou? Olha, na verdade... agora, assim, por exemplo, porque eu fiz uma tese, né? Eu escrevo um livro hoje, tá, é um pouco parado, mas é um livro, assim, que eu não termino de escrever nunca, porque, né, é meio que psicografado esse livro, que se chama A Humana Teoria da Bifurcação. E ali eu coloco muitas ideias que eu debati enquanto eu estava em Portugal com neurocientistas, com psicólogos, com psiquiatras, com médicos, com professores, com pastores, com padres, tá? Era um grupo que eu fazia parte, né? Pessoas do mundo inteiro. E a gente, assim, por exemplo, dentro dos nossos debates, né, nossas conversas, a gente acredita que o berço de toda a religiosidade, ele vem da África. A África é o berço de toda a religião. É uma população muito antiga, tá? Mas assim, porque nós conhecemos, por exemplo, a mitologia grega. A mitologia grega, quem tem conhecimento da mitologia grega, lê sobre a mitologia grega, né? Tem as pessoas olham e dizem, nossa, como ele é inteligente e tal, ele conhece a mitologia grega, mas tem a mitologia africana. A mitologia africana, ela conta histórias, né, itãs, que nós chamamos de itãs, mas são histórias que são similares à mitologia grega. Nós temos, por exemplo, um orixá chamado Tempo, que é Iroko. É uma árvore, né? Tempo é orixá, também é uma energia. Na primeira Olimpíada que aconteceu na Grécia, a primeira de todas, a mesa
a comissão organizadora, fazia parte da comissão organizadora Lilith, né? Lilith, Pegasus, Orfeu, não sei o que, e Tempo. Quando eu descobri isso, que foi através de uma professora que estudou na biblioteca da Alexandria, foi buscar informação lá, né? Eu disse para ela, tá, mas Tempo também é um orixá. Então, assim, eles se comunicavam, os gregos com os africanos, já desde essa época. Claro que existe no Oriente algumas religiões que são consideradas mais antigas ainda, hinduísmo, enfim, né? Que vem lá daqueles deuses orientais, que são que é Brahma, dentre outros, tá? E que é mais mitológico do que histórico. Tá? Quando nós falamos, por exemplo, em Hermes Trismegisto é o 3 vezes iniciado, né? Há dúvida se ele existiu de fato, mas sim, ele é uma pessoa, ele tem um escrito que é de suma importância, são poucas páginas, mas que é de suma importância para qualquer religioso no mundo conhecer. Mas há dúvidas se ele existiu, se ele realmente escreveu aquilo, ou se alguém escreveu usando esse pseudônimo. Sim, né? Mas diga-me uma então, coisa, assim, como é que... Elas se confundem, elas se fundem, sabe? As religiões se fundem entre si e todas elas, só para fechar, elas têm símbolos muito parecidos. Por exemplo, a estrela de 5 pontas, ela está nas religiões orientais, africanas, religiões europeias, ela está no cristianismo, no protestantismo, na Umbanda, no candomblé, na religião muçulmana, na religião dos israelitas, ela está em todos os lugares, até na própria maçonaria. Então, assim, existe uma conexão muito forte entre todas as religiões, uma surge da outra. Exato, mas o que eu queria perguntar é que se a mãe acha realmente que os homens que usaram a certa altura, quando viram que as religiões, as pessoas agarravam-se à religião e eles apoderaram-se das religiões para limitar o conhecimento, para poder controlar as pessoas, porque não acha que as religiões deviam, pelo menos as maiores religiões todas, não é? Deviam entregar mais conhecimento como se entrega nestas religiões mais escondidas, mais pequenas. Eu acredito nisso também, né? Assim, a religião, ela tem 2 lados, tá? Ela tem aquele lado, por exemplo, ela tem aquele lado de dar, de fazer você ser um ser em si, tá? Um ser para si, e tem aquele lado de fazer você se tornar um ser em si. O ser em si, o que seria? É aquele que faz tudo o que é mandado fazer. Então ele não questiona, ele não pergunta, ele não entende, ele não vai buscar conhecimento, simplesmente diz amém. E o ser para si é aquele que vai buscar. A religião tem essas 2 portas, qualquer religião tem essas 2 portas. É muito fácil, desculpa, como é que é o teu nome? Meu nome é Paulo. Paulo, né? É muito fácil, Paulo, por exemplo, eu estar no candomblé e nunca sair debaixo da barra da saia da minha mãe. Entendeu? Sim, porque abrir uma casa, ter filhos e cuidar dessa casa e desses filhos é muito pesado. É mais fácil eu estar lá. E também eu posso simplesmente aceitar tudo que me é passado. Ou posso dizer não, né? Eu vou buscar conhecer um pouco mais sobre isso aqui. Fé cega é burrice. Fé cega não é fé. Claro. Diga uma coisa, como é que a mãe vê, portanto, as 3 maiores religiões que estão nesta guerra umas contra as outras, mas em que o conhecimento é o mesmo, não é? Que está tudo ligado ao mesmo. Como é que vê o futuro para o mundo quando as religiões, em vez de nos unirem, elas nos separam?
Olha, honestamente, eu conversava na semana passada até com o pessoal do grupo, a gente conversava sobre isso, né? A minha posição hoje é que assim como a religião, ela uniu muita gente, ela deu caminho para muita gente, ela também vai destruir a humanidade. É a própria religião que vai destruir a humanidade. Porque esse fundamentalismo religioso, né? Ele é muito forte hoje. E as pessoas aprenderam a justificar os seus atos a partir das suas crenças. Eu posso dizer que, como filha de Ogum, eu sou violenta, mas eu sou filha de Ogum. Eu não sou Ogum. Eu não sou a energia da violência. Eu posso trabalhar isso em mim, por mais que eu tenha esse ímpeto. Tá? Então, Sim, dentro daquilo que eu estudei, dentro daquilo que eu pesquiso, que eu busco, o que vai destruir a humanidade é a própria religião. sim, e Tá? A infelizmente, religião, não a prática religiosa ou a espiritualidade, nem a é, fé. A religião enquanto instituição. nós vemos que hoje em dia a situação que está no Médio Oriente, não é? A envolvência agora de mais países e do crescente de tensão e de guerras, e tudo isto faz-me pensar também que é tudo destinado, é tudo planeado, não é? E nós só temos aqui como espectadores e temos que saber gerir e viver o nosso mundo, porque ao fim e ao cabo, eram os tempos do apocalipse, tanta coisa cá para ver, quando temos o conhecimento. Como é que a mãe vê o futuro do planeta num aspecto de falar da transição planetária ou de uma nova consciência aqui no planeta, do mundo feliz daqui a uns anos, de uma era de luz? Eu acho que a gente já chegou num limite, num ponto que não tem volta mais, né, Paulo? É, não tem como voltar atrás. Nós transformamos, né? A gente transformou até o nosso alimento, né? Com a transgenia, enfim, né? Nós transformamos os animais, nós mexemos com os peixes, tá? Que também estão contaminados, né? Nós mexemos, por exemplo, nós trouxemos os animais do meio do mato para dentro das nossas casas e os maltratamos. Nós os domesticamos e hoje nós os maltratamos ao mesmo tempo, né? Nós mexemos demais. A gente já atingiu um ponto que não tem volta. É pensar daqui para frente. Mas nos meus estudos também, as teses que eu tenho é de que o que vai acontecer é que o ser humano, assim como nós nos adaptamos, porque nós vivemos hoje, por exemplo, pessoas que morreram há 50 anos não sobreviveriam a uma gripe de hoje. Sim, sim, estou a entender. Então nós nos adaptamos. Quem vem depois de nós vai se adaptar a uma condição ainda mais crítica. Ok. Tá? E vai indo. Só que, por exemplo, o que acontece é que, né, quanto mais monopólio, quanto mais as coisas ficam monopolizadas, ficam muita coisa em poucas mãos, mais pessoas se revoltam, mais violência acontece, mais revolução acontece. Entretanto, são as grandes revoluções que transformaram o mundo. Sim, E sim, revoluções têm perdas de um lado e de outro. Perde-se gente de bem e gente de mal. sim, sim. Né? E nós estamos vivendo nesse momento uma grande revolução, que é o quê? Tentar torcer, na verdade, para que aquelas pessoas não joguem uma bomba na gente. Pois, A partir sim, dos Estados Unidos, enfim, e outros países aí, né? Rússia e os países também do Oriente Médio, enfim. O que a tá. gente pode fazer é torcer, ter fé, acreditar, porque é muito fácil hoje acabar com tudo. Sim, Tá? mas Então, pronto, eu tenho esperança, né? Confio na humanidade, eu tenho fé que as divindades, né,
Deus no seu potencial, não o Deus, aquele Deus punidor, mas o grande Pai, ele vai interferir num determinado momento. Sim. Porque não dá para terminar dessa forma, entende? Não é possível, né? Sim. Então, assim, é tocar mesmo o coração do ser humano e... Claro, para sermos merecedores da intervenção de Deus, não é? Diga uma coisa... E a gente também, né, com quem está nascendo aí, com as crianças, quem lida com criança, né? Também ter esse sentimento de humanidade, sabe? Para passar, né? Isso também é importante, porque... Mas só que nós estamos um pouco de mãos atadas, a gente não tem muito o que fazer. Eu confesso, sou realista, né? Não vou mentir, que eu acredito que o ser humano, né? Que essa guerra de interesse vai acabar. Diga uma coisa, como é que vê, dentro do seu conhecimento, várias religiões, não é? Porque todas elas devem falar um pouco sobre isto. Qual a sua crença na evolução do espírito? De onde viemos, como fomos criados, o que é que viemos cá fazer e como será o nosso futuro, não é? Que somos infinitos, não é? O que realmente somos nós. Isso é muito interessante, essa questão é muito interessante, eu já escrevi sobre ela nesse meu livro, né? Porque assim, nós somos formados de átomos, e os átomos não morrem. Existem alguns átomos suicidas, né, que eles explodem, tá? Quando ele explode, imediatamente outro átomo se forma no lugar. Então, assim, quando nós fazemos a passagem, nós temos hoje, né, a consciência, a inteligência, a intelectual, a emocional e a espiritual, que é uma nova, né? Já faz alguns anos aí que ela está em debate. A inteligência espiritual é a mais importante de todas elas. Assim como a consciência material, intelectual, a consciência emocional e a consciência espiritual. Quando, dentro dos meus estudos, dos meus conhecimentos, tá? É assim que eu vejo, junto com um grupo enorme de pessoas. Por que nós somos imortais? Porque os átomos não morrem. A partir do momento que nós somos levados à Terra, lembrando aqui que um filho de santo, uma pessoa iniciada no candomblé, ela não pode ser enterrada em gaveta, ela tem que ser entregue à terra, ela tem que ser enterrada 7 palmos abaixo da terra, né? Quando nós somos entregues à terra, a nossa consciência espiritual, ela sai, é o que fica de nós, a inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual, ela vai tomar outro corpo, que pode ser de uma pessoa, um bebê que vai nascer, como pode ser também de uma pessoa que está saindo de um coma. Digamos que a pessoa está lá há 10, 20 anos no coma e de repente ela acorda. Pode ser essa consciência espiritual da mãe Afefé que acabou de desencarnar que tomou aquele corpo. Tá? Por isso que as pessoas, nós não lembramos muito pouco de coisas de vidas passadas, né? Muito pouco, assim, poucas pessoas lembram, tá? Mas daí os átomos que formam o nosso corpo, a matéria, eles vão tomar um rumo. Eles se juntam e imediatamente vão formar outro corpo. E a matéria que em si, que é o resto que fica, né? Vai virar adubo, vai nascer ali uma planta, entendeu? Vai nascer uma árvore, ela vai ficar ali, vai adubar a terra e vai voltar a ser terra. Que depois de um tempo que se abrir aquele túmulo só tem terra, não tem mais nada. Tá? Claro. Então é dessa maneira que eu vejo, essa é uma tese, né? Eu desenvolvi aí junto com essas pessoas com as quais eu debato, mas tem pessoas que veem de forma diferente. O Paulo vai morrer, vai reencarnar em uma criança que vai nascer, vai vir lá como reencarnado, talvez venha lá no Oriente Médio, ou venha aqui mesmo, ou venha na própria família, tal. Eu também não descarto essa possibilidade, tá?
Que eu já vi pessoas muito Chega uma parecidas altura, com pessoas que se foram, né? não, mas diga uma coisa, chega a altura, uma altura desse processo, não é? Esse sistema reencarnatório serve de um propósito, não é? Ou uma É evolução, um um propósito. aprendizado, É para não é? você, Um dia sim, deixar evoluir para é para o outra ser humano dimensão, evoluir. sim, Quanto mais eu evoluo, mais rápido eu saio desse processo, que o budismo chama de samsara, né? Então, o da roda, samsara é aquele espiral onde você vai indo, vai andando, vai subindo, vai caminhando. Às vezes você fica no mesmo lugar, às vezes você sobe um degrau, né? E sim. pessoas muito especiais conseguem atingir o chamado nirvana, né? De quantas vidas, de quantas reencarnações eu preciso para não voltar mais? Não tem um número Diga, fixo. diga uma coisa, mãe, E e todo esse processo que estamos aqui a falar, a mãe Afefe vê como uma escola ou uma prisão? uma escola, uma prisão, é uma oportunidade. Não é nem escola e nem prisão. É uma oportunidade de você fazer diferente do que você fez na vez anterior. Tá? Sim, É uma mas dádiva. Por isso que a gente diz que a vida é uma bênção, tá? Porque é uma dádiva. É uma bênção que você recebe para fazer diferente e arrumar aquilo que você deixou desarrumado quando você passou na vez anterior. exato, mas É uma aí é que está, oportunidade. da primeira vez teve que haver também uma primeira vez, não é? E a minha pergunta é se essa primeira vez vem sempre como um voluntariado, não é? Porque eu quero aprender, ou se vem como uma necessidade, porque eu em outros sítios não me portei bem ou não consegui, e então tenho que ficar aqui para aprender. Olha, também, tá? Que fique bem claro, estudos meus, é uma tese minha, né? Que algumas pessoas comungam dessa tese também, tá? Existe o plano espiritual, plano material, existe um plano, né? Onde as pessoas ficam, por exemplo, onde se fica ali aguardando, né, um retorno, enfim. Existe um plano, né, espiritual superior, e existe um espaço, por exemplo, no candomblé chama-se Eguê, tá? Eguê é a família do céu, é aquela família que sente a nossa falta, é aquela família que nos formou. Então, eu chamo isso de origem, a origem do ser humano, porque se nós só reencarnássemos, né, só teria Adão e Eva e os dois filhos deles. Ficaria Sim, reencarnando um no outro o tempo todo. Então, assim, tem que multiplicar. Como é que se dá essa multiplicação? Existe um espaço de onde se origina o ser humano. Então, o Paulo, na sua primeira vinda para a Terra, tá? Ele veio para a Terra com todos os benefícios que uma criança precisa para ser um adulto bem formado, com todas as benéfices, enfim, com tudo que é positivo. Ele vem para uma família bem estruturada nessa primeira vinda, com uma condição material boa, com boa educação, e vem sem problemas de saúde, vem perfeitinho. Se ele fizer essa primeira caminhada bem direitinho, cumprindo tudo aquilo que ele tem como obrigação a cumprir, porque ele vem com uma obrigação, todo mundo vem com uma cestinha, eu chamo, traz uma cestinha debaixo do braço, tá? Se sim, ele cumpre aquilo direitinho, pode ser que ele volte e não venha mais. Porque ele veio para vir, não, a primeira vez a pessoa tem que vir com tudo muito direitinho. Daí, quando ele vem uma segunda, ele já vem numa família um pouco mais complicada, numa situação um pouco mais difícil. Ele não conseguiu entender que ele tinha tudo. E vai ok. dificultando. Depois você vai crescendo, vai evoluindo e começa a melhorar de novo.
A gente pode subir, pode descer, tá? Então, essa questão da essência humana é ali, a semente sai dali, da origem mesmo. E essa família é a família que tem saudades da gente, que a gente precisa cultuar, dizer, ó, nunca vou me esquecer de vocês. Que é aquele momento em que a semente que fez a Fefé, que fez o Paulo, que fez a Ema, enfim, né? Aquela semente é a mesma. Ela vai sempre, né? Vai voltar ou vai seguir em frente. Tá? Tinha outra coisa que eu queria falar que era bem importante sobre isso também, e acabei meio que me perdendo aqui. Foi sobre a pergunta que o senhor fez, esse negócio de vir. Ah, tá. Por exemplo, o julgamento, né? Um dos grandes erros que o ser humano comete é o julgamento. Então, quando eu falo dessa questão da cestinha, cada um escolhe lá a sua cestinha e vem para a Terra, tá? Daí, se eu perguntar assim às pessoas, fale o nome, fala 3 nomes de pessoas que vieram e mudaram a humanidade. Quando eu trabalho com inteligência espiritual, com pessoas, eu sempre uso isso, né? As pessoas dizem, Gandhi, Jesus Cristo, Maomé, enfim, ou né, Buda, tal, né? Aí eu converso com elas sobre Hitler. Seguinte, Jesus Cristo, né? Sem comparar, sem agredir a religião de ninguém, nem a fé de ninguém. Mas, digamos, Jesus Cristo e Hitler passaram lá pela portinha e escolheram uma cestinha cuja obrigação deles aqui na Terra era fazer alguma coisa que transformasse a humanidade. Sim. Jesus Cristo veio, fez tudo aquilo que ele fez, né, ensinou bem e tal, transformou a humanidade, inesquecível, ninguém esquece. Hitler veio, fez tudo o que fez e também transformou a humanidade. Aí que vem a questão do julgamento. Sou eu que julgo o que está certo ou o que está errado? Porque de repente ele chegou lá, né? Vamos falar para as pessoas entenderem, bateu lá na portinha, estava lá Santo Antônio, né? Recebeu ele e disse, tá, Jesus Cristo, você foi para a Terra lá com a função de transformar a humanidade. Você transformou a humanidade? Ah, sim, fiz isso, impactou a humanidade, mudou a forma de pensar da humanidade, mudou. Então você cumpriu sua obrigação, pode ficar. Aí, senhor Hitler, né? O senhor saiu daqui com uma cestinha também, cuja sua obrigação era mudar, transformar a humanidade, a forma de pensar. Fez isso? Ah, fiz, juntei um monte de gente lá, botei na câmara de gás, não sei o que, nunca ninguém vai esquecer. Entendeu? Jesus Cristo vem e mostra o que deve ser feito, Hitler vem e mostra o que não deve ser feito. Então, nesse momento, eu estou falando apenas de julgamento, não estou defendendo o que Hitler fez, estou falando de julgamento. Mexeu, tanto um quanto o outro mexeu com a humanidade, né? Acho que travou a sua live aí, Paulo. Oi, Paulo, travou a sua live. Tá bom. Oi, Paulo, conseguiu voltar? Consegui. Não sei o que é que se passou, às vezes a internet... Eu falei, o fechamento? Pronto, é isso que estávamos a dizer. Eu queria perguntar, do que estávamos a falar, não é, de planos encarnatórios e das cestinhas, das missões neste planeta, e dentro do conhecimento que eu estudo, e hoje em dia temos esse acesso nas redes sociais, começa-se a perceber que o universo é muito grande, que existem muitos planetas, não é? E que só existe um Criador, e que se é um Criador apenas, ele criou tudo o que existe, todos os planetas, e
dizem que existem trilhões e trilhões de planetas. E eu queria perguntar a pergunta mais pessoal, não é? À mãe, se acha credível que existam outras civilizações e outros planetas e que se tenha criado uma coisa tão grande realmente para ser povoado por várias raças. Eu acredito, tá? Eu acredito, e assim, muitas pessoas da minha religião acreditam que nós não estamos sozinhos, que seria demais, entendeu? Né? O ser humano, num mundo tão grande, um universo tão intenso, tão grandioso, não ter outras vidas. Sim, tá? ok. Outras formas de vida, outros seres que também convivem como a gente convive, dentro dos seus né, costumes e hábitos, enfim, mas nós acreditamos sim, tá? Muitas pessoas não, mas a maioria acredita sim que existam outras vidas sim, outros seres, e que, né, pode ser que nos visitem ou não nos visitem, enfim, mas, né, que tenha uma tecnologia mais avançada que a nossa, né? Mas eu, por exemplo, nunca vi. Mas eu não desacredito de jeito nenhum, né? Claro. O Criador é grandioso demais para ter feito só nós. E veja, nós somos pessoas arrogantes, que pensamos apenas em nós. É possível que exista uma civilização, uma outra, em outro planeta, pessoas que sejam melhores do que o ser humano, sabe? Né? Sim. Que E uma preservem coisa, Maria, melhor. como é que vê os governos mundiais, portanto, os poderosos do mundo, ou os presidentes, não é? Ou como vê que o mundo hoje em dia é gerido? Como é que o sistema, portanto, se acha que é um mundo justo, se é um mundo que os nossos governantes preocupam-se connosco? Iemanjá abençoe a senhora Tereza da Padilha, boa noite. Na verdade, esses interesses, né? Existe, por exemplo, a gente tem que pensar, ver, por exemplo, as potências mundiais, como China, Estados Unidos, tal, né? Tentando engolir outros países, né? Outras nações, enfim, causando conflitos, né? Para venderem, para comercializarem armas, coisas bélicas, enfim. Então, assim, aquilo que eu falava antes, a gente é um ponto que não tem volta mais, né? Pois. As pessoas, o ser humano, ele é muito, como é que a gente já pode dizer, assim, é muito simplório, porque, veja, por exemplo, um político é eleito, entra lá, não faz nada, ou faz tudo de errado, rouba, é denunciado, enfim. Na próxima eleição, as pessoas vão lá e elegem ele de novo. Sim. Né? Então, assim, nós vivemos hoje sobre o domínio de 2 ou 3 países. A gente, por exemplo, nós não podemos, a gente diz, aqui, por exemplo, aqui no Brasil, nós somos brasileiros, nós somos assim, nós somos um povo feliz, um povo alegre, um povo não sei o quê. Nós somos brasileiros, mas nós temos que dar satisfação aos Estados Unidos, à China, para que a gente possa ter determinadas coisas. Nós temos que ceder em vários pontos, entende? Então, os governos hoje... nem todo governo é ruim, o nome em si, né? A pessoa em si, mas ele faz parte de um contexto onde ele tem que negociar. Ele não consegue fazer o que ele quer fazer, né? Uma frase do Papa João Paulo II, que para mim assim foi um dos papas mais incríveis que a Igreja Católica teve, né? Quando o João Paulo I foi assassinado lá com a cicuta, né? E depois ele assumiu em seguida, porque o João Paulo I foi assassinado, né? Ele assumiu em seguida. E tinha toda aquela briga da máfia italiana, tal, dos padres envolvidos, arcebispos envolvidos, que tem até hoje. O que o João Paulo II fez? Ele juntou todo mundo e disse assim, né? Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem,
Os atos de vocês não me dizem respeito. Eu só peço uma coisa: me deixe cuidar das minhas ovelhas. Ponto. Foi o Papa mais popular que o mundo teve. Sim, sim. Sim. E não interferiu, e continua até hoje. A máfia dentro do Vaticano e... Entendeu? Sim, diga uma coisa, mãe. Sendo o candomblé, voltando um pouco ao candomblé, para terminar também, depois para as perguntas, sendo o candomblé um culto aos orixás, e os orixás são a natureza e as energias da natureza, nessa relação do homem com o planeta, esse homem que faz as guerras e que com minério destrói os mares e a terra, a mãe, no candomblé, existe essa percepção, sente-se, os orixás comunicam isso, uma maneira de dizer, queixam-se? Sim. Tem orixás, por exemplo, que não existem mais, né? Bom. Até mesmo dos que nós cultuamos aqui, por exemplo, Euá, Ossan, Oxumaré, Obá, são orixás bem difíceis de aparecer. Tempo, Iroko, olha, eu desconheço quem tenha feito um Iroko nos últimos 50 anos, tá? Que é um tempo, né? Então, assim, por exemplo, eu acredito que alguns orixás se adaptaram também, né, à nossa cultura, à nossa forma de viver, enfim, e vivem com isso. Alguns orixás são guerreiros, né? Ogum é um guerreiro, Yansan é uma guerreira, Ogunté, que é meu orixá, é uma guerreira, Obá é uma guerreira, Oxoguian, por mais que seja um Oxalá, ele é um guerreiro. Então, na verdade, a guerra alimenta eles também. Sim. Então, são orixás que nunca vão desaparecer. Porém, tem outros orixás que não vão se sustentar, porque não vai ter o elemento para isso. Porque o ser humano destrói. Por exemplo, se Yansan é o vento e o raio, se não tiver mais vento nem raio, Yansan não existe. Né? Oxum é a água doce, é a concepção. Se o ser humano chegar a um ponto de ser atingido pelas guerras atômicas, né? E se tornar infértil, e as águas doces acabarem, não existe Oxum. Ok. É claro. Mais uma pergunta sobre o candomblé. Portanto, um filho de candomblé ou quem pertence à religião pode ser acompanhado por um guia espiritual? Pode ter um mentor na mesma com ele, um mentor espiritual? Sim, mas são aqueles que têm mediunidade. Eu, por exemplo, tenho uma Maria Mulambo, né? Que eu herdei da minha mãe de santo, inclusive, é a que ela recebe também, que recebeu por muito tempo também. Eu tenho uma Maria Mulambo que se manifesta na Umbanda, né? Eu tenho 3 mentores espirituais, que é o seu Teodoro, a Dona Isabel e a Dona Olívia, que é a Dona Teresa, a Dona Olívia e o seu Teodoro. O seu Teodoro é um intelectual, né? É a pessoa que me ajuda a escrever, desenvolver textos, enfim, né? A Dona Olívia trabalha com benzimento, são mentores espirituais, são pessoas que viveram aqui, que morreram, são espíritos desencarnados, né? Claro que sim, eu tenho e acredito neles. Há quem não acredite, há quem não tenha, há quem diga, não tem nada a ver, filho de santo não pode receber. Então, não, essa pessoa não está errada. Assim como eu não estou errada também em acreditar e em receber, entende? Como eu disse no início, cada casa, cada pai e mãe de santo tem o seu jeito de fazer, tem a sua verdade, e essa verdade tem que ser respeitada. A minha verdade é essa, a minha, que eu não forço ninguém a acreditar, tá? Ninguém seguir, né? Segue quem tiver vontade. Mas eu sempre vou incentivar a pessoa a buscar a verdade dela também.
Exatamente, para isso é que eu faço também aqui o podcast e criei estas lives para trazer as pessoas para falar cada uma da sua verdade, sabendo sempre que será a sua verdade, não vem aqui para convencer ninguém, vem apenas para mostrar a sua verdade. Cabe-nos a nós, Sim, a mim, aos que assistem, sim, adquirir aquilo que ressoar com eles, como eu digo, e um bocadinho aqui e um bocadinho ali, construírem a sua própria verdade. É com essa intenção que eu faço sim. este podcast. Sim, Estamos a é chegar já até perto aqui. interessante, viu, Paulo? É até Sim, sim. interessante que o senhor traga outro pai de santo, por exemplo, né? Do candomblé também, até para mesmo para se contrapor ou para colocar a posição dele, né? De acordo com o que eu falei, porque para o senhor perceber que existe diferenças de pensamentos, de concepções, né? Claro, A religião do candomblé, eu fecho o portão do meu Ilê Axé e eu faço lá o meu ritual, né? Eu sigo aquilo que eu aprendi, sigo, mas nem todo mundo aprendeu como eu. Então a pessoa claro. também vai fechar o portão dela e fazer o ritual dela. Então às vezes ela tem outras coisas para contribuir, né? Então é interessante também trazer outro, né, que seja também do candomblé e que Sim, possa sim. trazer Sim, sim, a intenção é né, essa, passar um tempo fazer também esse trazer mais, diálogo também. dar outra visão da Sim, mesma religião, não é? Eu agora, sim. se calhar, pedia aos nossos convidados, se tivessem perguntas que queiram fazer à Fefe, que estiveram aqui a assistir, alguém queira perguntar, possa escrever agora, que reservamos aqui um bocadinho. Não é? A live vai ficar depois, mais tarde, gravada no canal do YouTube Podcast Quântico. Para quem não conhece, subscreva lá o canal no YouTube, que já temos lá perto de 15, 16 lives gravadas. Infelizmente as primeiras não ficaram gravadas devido a que é um problema no TikTok. Eu até era para ter Ah, ido migrar para o YouTube, mas eles começaram a liberar as lives e eu fiquei aqui a fazer no TikTok, porque para mim é muito importante ficar com as lives gravadas para poder postar no YouTube para mais tarde as pessoas ver, porque eu sei que é muito difícil as pessoas terem a disponibilidade e o gosto para estarem aqui 2 vezes por semana durante 2 horas, àquela hora, ou à quarta e ao domingo, sempre a ver o podcast, não é? Eu sei que isso é um pouco muito difícil conseguir arranjar um grande número de espectadores assim, por isso gosto que fique no YouTube para a gente partilhar mais tarde e mesmo quem sabe daqui a uns meses, não é? Porque é sim, muito conhecimento, como a mãe já viu, o que eu faço aqui são vários temas, com várias vertentes, várias religiões, várias pessoas. Eu penso que muito bom para nós evoluirmos a nossa mente e o autoconhecimento e começar a perceber que realmente existe muita coisa que não nos é contada. E esse é o grande objetivo que eu tenho aqui. sim, sim, Agradeço à mãe sim. também por ter vindo também e ter falado sem problemas, de mostrar a sua vertente, porque é isto que eu acho que é importante as pessoas também darem a cara e não terem problemas de mostrar aquilo que são, não é? É o que eu faço também. Sim, sim. Eu que agradeço. Posso fazer propaganda aqui da minha live? Com certeza, pode e deve, mãe. Pode e Tá? deve. Eu jogo búzios, tá? Na live. Minha live normalmente começa às 9 horas da manhã, vai até o meio-dia. Eu jogo com 4 búzios, são búzios, né, de Exu, perguntas objetivas. Também faço orientação espiritual nessa live. Então, quem não me conhece ainda pode seguir lá, participar da live, enfim, que a mãe joga búzios para, né, responder perguntas, enfim, e dar orientações, tá bom? Muito obrigada. É a Fefé Gali, o nome do meu canal. Sim, podem seguir a mãe aqui também, carregando agora na foto da mãe aqui, podem já ficar a segui-la e depois sabem quando ela está em live, não esquecendo que às 9 da manhã da mãe são meio-dia, 1 da tarde aqui em Portugal, não é? É, às 9 horas aqui vai ser, exatamente. Sim, depois da hora do almoço aqui. Temos alguma pergunta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveita agora, não é? Eu no próximo domingo vou receber aqui também uma pessoa que conheci aqui no TikTok, que ganhei conhecimento, é uma área completamente diferente do que vamos falar aqui no domingo, vamos falar mesmo de Matrix, não é? De um sistema que está montado para nos manter escravizados, a trabalhar, a pagar a dívida, não é? E manter como ovelhas, não é? A seguir a mídia, vamos entrar um pouco por aí. Sei que é um caminho um pouco também muito polémico, não é? E que muitas vezes até somos banidos, mas
faz parte, temos que tentar também mostrar essa parte, porque temos que mostrar o quadro geral, não é? É o que eu gosto de mostrar. E cada um acredita naquilo que quiser. Normalmente dizem que são teorias da conspiração, enfim, é o que cada um quiser acreditar, não é? A gente sabe que há pessoas que não acreditam em nada, não é? Por isso a gente não quer convencer ninguém, a gente só quer mostrar que existe qualquer coisa. Convido também a mãe a passar aqui no domingo, não é? É Nano Beats. Ele é produtor de música eletrónica, mas é uma pessoa também que estuda muito essas coisas, muito crítico para a sociedade e das coisas que se passam connosco, do sistema em que vivemos. Convido todos a virem cá no domingo também. Se ninguém tiver mais perguntas, que ninguém teve hoje, não é? Eu fiz-as todas, com certeza, é porque fiz um bom trabalho. E a mãe também respondeu a tudo, ninguém ficou com dúvidas. Quero-lhe pedir então que se despeça, algumas palavras aqui aos nossos espectadores, que estou a estar aqui connosco. E para se despedir, quero para eu também depois despedir e fechar a live. Ok, então eu vou fechar a live, na verdade, cantando, fazendo uma oração ao Oxalá, né? Oxalá é aquele que cuida da nossa cabeça material, e Iemanjá é aquela que cuida da nossa cabeça espiritual. Fazer uma cantiga rápida para Oxalá, que é uma oração, né, para todo mundo, para que todos saiam em paz, tá bom? Orixalá é um foim, foim. Orixalá é um foim, foim. Amadeim, foricã, babareuá. É um foim, foim. Orixalá. Que Oxalá cuide das nossas cabeças, que Oxalá nos dê a compaixão, a misericórdia, tá? Que Ogum vá à nossa frente e Exu não nos atrapalhe. Que assim seja e que cada um seja aí, siga, se desenvolva espiritualmente dentro da sua religião. Axé Odara, Lúcia e Gabriele, muito obrigada por estar aqui. Boa noite a todas e todos, obrigada, Paulo, tá? Foi um prazer imenso participar. Muito obrigado, mãe Afefe. Mais uma vez, gratidão por estar aqui. Com licença, tenho o resto de uma boa noite. Com licença, vou-lhe baixar agora. Muito obrigado. Pode baixar. Com licença. Bom, e foi assim, mais um podcast quântico, número 25. Tivemos hoje Candomblé, a maravilhosa mãe Afefe Gali, falámos sobre o Candomblé, uma religião afro-brasileira que tem muita semelhança à Umbanda e a outras, não é? Mas também diferente. Aprendemos que é mais ligada só aos orixás, que são a natureza, não incorpora médiuns, que era uma coisa que também não sabia, não usa os guias espirituais, não é? São mais ocultas às energias da natureza, não é? A tudo o que existe. Muita gratidão à mãe, gratidão a todos vocês. Subscrevam o canal no YouTube, que é importante, não é? Porque um dia, vocês vão compreender, um dia vou migrar para o YouTube, porque abrange mais, não é? Abrange todas as redes sociais, é para lá que se canaliza. Gosto muito de estar aqui no TikTok, e foi aqui que comecei. Não queria deixar aqui o TikTok, por isso é que mantenho-me aqui. Muitas vezes não me importa que tenha poucas pessoas a ver em direto, porque se calhar se for para o YouTube vou conseguir ter mais, não é? Porque é um canal com muito mais pessoas, mas a questão não é essa, a questão é realmente não consigo trazer as pessoas do YouTube para aqui ou as pessoas do Facebook para aqui, entendem? É mais fácil levar toda a gente para o YouTube. E então estou a ver isso e espero continuar o projeto, mas conto com vocês todos, porque eu sei que também hoje em dia não custa nada, não é? Que as aplicações, estamos no TikTok, carregamos num botão e vamos diretamente para uma live no YouTube. E realmente quem gostar e quem tiver o interesse de aprender, irá até lá, não é? E será notificado e saberá sempre que as lives serão à quarta e ao domingo às 8 horas e vai poder acompanhar na mesma. Portanto, agradeço a todos por terem vindo aqui à live. Não vou aceitar o Pedro. Hoje espero que venham no domingo, não é? Ver o nosso convidado Nanobeats a falar sobre o sistema. Bom, gratidão a todos, muito obrigado. Obrigado, Sabura,
por estares presente. É assim, já vamos no podcast 25. Temos ótimas lives com ótimos convidados no canal do YouTube, não é? Desde o Mestre Savitre, ou Otávio Reis a falar dos Anunnaki, ou a Kelly a falar de numerologia, não, a Kelly a falar de Feng Shui, das energias do ambiente, e a Cris Jiménez a falar da numerologia, ou então o Cigano Walter a falar da terapia cósmica cigana, não é? Está tudo lá no YouTube para vocês assistirem. É o meu trabalho, é o meu contributo que eu gosto de deixar aqui, não é? Sendo a minha missão. Gratidão a todos. Namasté. Até à próxima.